Haddad sinaliza que será candidato ao governo de São Paulo. Boa. Essa introdução hoje. Ai, nunca mais. Nunca mais. Então, Nunca mais. é isso. Haddad vai concorrer pra São Paulo. Lula pediu pra ele e, cara, a gente falou isso no episódio recente. O Haddad é o cara do PT pra, meu irmão, tem uma bomba, ele pula nela. Não, é recente não, falamos ontem isso, cara. Que ele é o cara que o Lula falou, Haddad, tem aquela... Ali, ó. E você vai, cara, vai ter que sentar, cara. Não vai ter... Alguém tem que sentar, esse cara é você. E aí, mais uma vez, ele vai pra uma candidatura de, honestamente, sacrifício, né? Sim. E aí tem chance, inclusive, dessa... A gente vai entrar, né? Ponto a ponto. A gente tá com várias pesquisas aqui, duas pesquisas da Atlas, uma pesquisa aqui do Futura, Paraná Pesquisas, que é isso aqui? IPESP, meu irmão, o que mais tem nesse negócio é pesquisa. Tem até um relatório feito por pesquisadores da USP também aqui, pra subsidiar a ideia de que, cara, o Haddad vai ser trucidado nessa eleição, né? Porque precisa, não vai ter jeito, entendeu? Tá na estratégia macro. O Haddad vai disputar o governo de São Paulo para a presidência do Lula ser mais viável. Né? Exatamente. Mas ele não tem nenhuma chance de ganhar, assim. Tem a chance de ser uma humilhação maior do que foi em 2018, né? Ele ter perdido por uma grosseira margem pro capitão. Eu acho que o Tarcísio pode humilhar ele mais ainda, cara, nessa eleição. E aí, é isso. Pro cara que queria até sair da vida pública, né? Sim. Tava falando em dezembro que, meu último ano, eu não quero mais me envolver, eu vou sair do Ministério da Fazenda. Mas você acha que ele ia sair do Ministério da Fazenda pra fazer o quê? Nada. Ele falou vida acadêmica, mas sabe o que ele ia fazer? Ele ia virar sócio de alguma porra na Faria Lima, botar a bagaça no bolso e depois ficar de boa. Pois é. Era a hora de ganhar dinheiro, né? E aí você sempre fala essa porra, né? Assumir o cargo, alto escalão, economia nacional. Se você se você não jogar for o louco, jogo, né? Se você não for o Guido Mantega. Cara, mas até o Guido Mantega, Até o Guido cara. Mantega, né? Mas enfim. Ele tinha contrato com o Banco Master. Presidente começa a acertar palanques nos dois maiores colégios eleitorais do país. PT avalia que deixar Flávio Bolsonaro solto foi um erro. É isso, né? Água bateu na bunda e você fica com medo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cedeu à pressão. Após meses afirmando que não disputaria as eleições nesse ano, ele disse a aliados que será candidato ao governo de São Paulo porque nunca poderia negar um pedido feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Haddad e Lula conversaram nessa quinta-feira, 26, jantar no Palácio da Alvorada. Eu achei interessante que, aparentemente, essa matéria da Folha que trouxe, cara, que eles conversaram, o Haddad nem sabia o que seria o assunto, né? O ministro disse que não sabia qual seria o tema tratado no jantar. Não me foi antecipado o assunto. Inclusive, a Ana Estela está me acompanhando, disse ele em referência à sua mulher. Cara, a lealdade dele ao Lula é tão perfeita que, cara, o Lula fala, Haddad, aparece aqui no Palácio do Planalto no tal horário. Irmão, nem pergunta o quê, só vai. Cara, eu acho que o Lula deve ter alguma admiração pelo Haddad, que é o cara que fez tudo certo, assim, né? Ele seria o político de esquerda... acho que muitas pessoas de esquerda vão negar isso, mas acho que ele seria o político de esquerda dos sonhos, assim, né? Fez toda a carreira acadêmica bonitinho, é de boa família, sabe? Tinha dinheiro, tem estrutura, tem uma consciência que é desprendida, né? Ele não é um brigador, né? Ele é um cara que tem uma convicção maior do que a sociedade deveria ser. É um Trudeau, entendeu? E o Lula deve achar isso chique, mais elegante, sério que o etc. Trudeau também, né? Não, o Haddad era meio palhaço. Trudeau era um merda, né? Mas sei lá, um Obama branco, ó. Fernando Haddad, Obama branco. É um tipo de coisa assim, entendeu? E acho que o Lula deve ter algum respeito por ele por isso. Pois é. Que o Lula fez um caminho um pouco ortodoxo, né? Aí deve ter sempre falado, esses caras são muito bons e tal, eu nunca vou ser um deles. Sou um sindicalista sem um dedo e tal, enfim. Pois é. Haddad e Lula conversaram nessa quinta-feira, dia 26, beleza? O presidente também vai se reunir mais uma vez com o senador Rodrigo Pacheco e espera acertar com ele os detalhes finais para sua candidatura ao governo de Minas. Com esse arranjo, Lula consegue montar os palanques nos dois maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas. Ao que tudo indica, o vice na chapa do petista a novo mandato no Palácio do Planalto continuará sendo Geraldo Alckmin. A gente falou no último episódio, é o cara ideal. Acho que qualquer outra pessoa... Cara, só pode defender qualquer outra pessoa se você for não só um petista ideológico, mas um membro do PT. E você tem coisas a ganhar se o Lula escolher o teu suzerano, entendeu? Pois é, e aí inclusive os outros vices estão sendo debatidos. Em menor grau, né? Óbvio, o Alckmin era o majoritário desde sempre. Mas filho do Renan Calheiros, quem tá defendendo? O Renan Calheiros, tá ligado? Filho do Jader Barbalho, quem tá defendendo? O Jader Barbalho. Então, assim, se você não tiver um projeto de poder local, né? Num pessoal, um palanque intermediário pro presidente Lula, porra. Ou então, se você não for um lunático ultrapetista, em 2030, Geraldo Alckmin usurpará o campo da esquerda e tal.
Tem que defender o Alckmin, porque você tá correndo risco de perder essa eleição aí agora. Pois é. A subida do senador Flávio Bolsonaro, desafiante de Lula, nas pesquisas de intenção de voto, surpreendeu o Palácio do Planalto. Há um diagnóstico no governo que foi um erro deixar Flávio solto, sem atacá-lo nem expor as acusações que pesam contra ele, como o escândalo da rachadinha. E outros também, né? Isso é bem interessante, porque... Chocólatra. O Lula tava claramente falando que, não, deixa o Flávio, porra. Contra o Flávio eu vou destruir ele. Só que aí deixou solto e se fudeu, né? Eu vi o marqueteiro um dos muitos marqueteiros do PT falando que o diagnóstico que o Flávio era um desafiante muito melhor do que o Tarcísio foi um cálculo bem errado. Muito melhor pro PT, né? Muito melhor Ou pro PT. seja, era um adversário melhor. mais fraco. Um adversário mais fraco. Foi um cálculo bastante errado, assim. Eles atribuíram, primeiro que... Cara, paulistas, no geral, têm muita dificuldade de se posicionar no cenário nacional, então a forma de política paulista não encaixa. É triste, né? O diagnóstico, eu acho. Política carioca tem facilidade? De novo, fazendo advogado do diabo. Uhum. O argumento do cara é, pelo o estado do qual o cara advém, não é um bom estado para fazer política a nível nacional. Eu diria que a mesma coisa se aplica ao Flávio Bolsonaro, mas tudo bem. Eu também. Eu estou só dando ponto, assim, né? Eu acho que agora que o erro foi constatado, eles têm que justificar retroativamente, natural, né? Porra. É isso é uma teoria a posteriori, é muito fácil de fazer. São as melhores, né? Aí, pô, caralho, fez muito sentido mesmo, cara. Como é que eu não pensei nisso antes? É porque não era óbvio, entendeu? Não é verdade, de repente. Mas era dizendo que, é um político paulista, isso gera uma dificuldade. Eu contra-argumentaria também. O Lula não é um político paulista? Né? E o segundo também falaram que, cara, o Tarcísio, né, ele teria dificuldade, ele viveria o dilema de capitalizar entre, eu sou Bolsonaro, eu sou um cara do centrão e o caralho, e aí a falta de carisma dele ia produzir um vácuo, e aí talvez ele não conseguisse consolidar mesmo o nome acima dos 50%. Assim, achei duas críticas válidas, óbvio, a posteriori, então... Posso ser sincero? Faz muito mais sentido, né? Eu acho que, cara, não é o caso que o Flávio é mais fraco que o Tarcísio. Eu ainda acho que o Tarcísio seria mais forte, marginalmente mais forte. Não é como se o Tarcísio fosse colosso. Não, ele é marginalmente mais forte que o Flávio, porque o Flávio é fraco. O fato que o Flávio tá indo bem numa pesquisa, eu sinto que não reflete nem necessariamente a força dele, reflete mais a fraqueza do Lula. Tanto que você viu na pesquisa que todos os candidatos de direita meio que melhoraram, sabe? Ou seja, é aquela história. Se o dólar tá desvalorizando, mas todas as moedas do mundo estão... Tipo, o dólar perante o real tá desvalorizando, sabe? Uhum. Só que todas as moedas estão valorizando, é um sinal de que, na verdade, não é o real que tá desvalorizando, meio que o dólar que tá desvalorizando, sabe? É isso aí. Não sei se a analogia faz algum sentido. Mas boa. Sei lá, mas eu acho interessante ver como que o PT, cara, eles não... Sei lá, cara, eles se movem, mano, sabe? Não tem notícia ruim que não tem resposta, cara. Ano passado, quando o Lula tava... Quando a mídia inteira, todos os estudos de pesquisa e tal, estavam falando, cara, a aprovação do Lula tá muito baixo, o Tarcísio tá com um tratoraço vindo aí, a Janja tá tornando o Lula muito impopular. Cara, o PT foi lá e virou a chave, falou, Janja, você nunca mais vai aparecer em público, suma. A gente vai começar a abrir a carteira e gastar e tal, e, cara, a popularidade do Lula começou a subir. Ou seja, seria interessante ver, será que agora eles vão começar a atacar o Flávio? Porque atacando o Flávio... Aí sim você talvez consiga ver uma fraquezas que ele tem que o Tarcísio não tem, sabe? Exatamente. Cara, eu assim, é foda. Eu não quero parecer petista, eu não sou, tá? Pela última vez e tal. Mas assim, cara, o PT é o único partido do Brasil, vai. Partido grande, assim, de projeção nacional. Sim. É o único. É um grau de profissionalismo que 20 anos atrás já destacava eles dos rivais, entendeu? Outro dia uns amigos marcaram a sessão pra assistir um documentário muito bom, tem Netflix. Entre Atos. É o filho lá um dos caras da família do Itaú, que fundou Moreira a Piauí, Salles. o João Moreira Salles, filmando a eleição do Lula, final do primeiro turno e segundo turno. A eleição de 2002, né? Ou seja, a primeira eleição que ele venceu. Primeiro, é um retrato maneiro da época, né? 2002. É maneirinho. E em segundo lugar também, pô, cara, tu vê, caralho, mano. O grau de profissionalismo dos caras o grau de profissionalismo do PT em 2002 já humilharia a campanha do Bolsonaro em 2018, que foi uma campanha campeã, mas... Veja, muito mais pelo espírito do tempo do que força, esforço, né? Profissionalismo, competência. Cara, o PT faz um esforço absurdo. Tem a máquina de guerra mesmo de política aí, vai trabalhando, né? O que eu ainda acho, tá? Tem um documentário também pra sugerir pra assistir com a galera. A gente se reunir e assistir. Sobre o presidente americano. Não, por favor, não, Pedro. Enfim, o que tava... E o que acontece o PT é muito profissional mesmo, aí tem que tirar o chapéu. A pessoa me tirou do prumo aqui. Não recomendo esse documentário, por favor. Mas
O PT é muito profissional e aí, cara, vai adequando. Mas o que eu ainda acho que eles estão escondendo, né? Uma carta na manga, até que ponto, né? Cara, vai ser um ano de corrupção. Vai ser um ano sobre corrupção. Sim. Né? Já ficou na cara, tem os sinais, né? Cara, a pesquisa aqui da Atlas... É porque a Atlas faz pesquisa eleitoral e faz esse Latam Pulse, né? Que é pra nego de fora da América Latina saber como que a América Latina tá por motivo de investimento, etc. Você vê, maiores problemas do Brasil. Número 1, corrupção, entendeu? Porra, na série histórica, né, deu uma queda do caralho. Por quê? Não sei, entendeu? Mas o que vai estar no noticiário esse ano poderia ser segurança pública. O Cláudio Castro tivesse continuado Fazer chacina, né? começado o triunfo dele sobre o Comando Vermelho, seria segurança pública. Não vai ser, porque ele vai largar o governo do Rio. Vai colocar um Aspone lá. Mas aí vai ser, então, corrupção. E aí tem os signos, né, da coisa... Ministro Fachin, tema de moralidade, moralização, né? O pessoa idoso, né? Sempre bom lembrar a semelhança de fisionomia. Vai ter o caso do INSS rodando, tem o caso do Banco Master rodando. Isso não vai ser resolvido agora. Isso vai gerar ruído, né? Indisposição com a classe política até o final do ano. Depois também, entendeu? Não vai ter uma conclusão. Aí, quem vai ser afetado por isso, né? Os dois, eu acho. Só que eu me reservo o direito de acreditar que o eleitor petista ele é menos alérgico à corrupção, entendeu? Sim. Então, assim, por mais que só afete o incumbente, né? O brasileiro só entende o governo como um monolito, né? Não consegue discernir esferas, âmbitos, né? De diferentes poderes, é um monolito. Beleza, mas o cara que vota no Lula, ele... Cara, e a real é o seguinte, se você tem... Imagina que é um videogame, tá ligado? Você tem a esquerda e a direita só estão com o mesmo debuff, corrupção. Uhum. Cara, dado que a esquerda tem máquina, sabe? Tem um apoio institucional, um apoio midiático muito mais forte, via de regra muito mais competente em se organizar politicamente, com o mesmo debuff, a esquerda se sai melhor do que a direita, sabe? Pra direita ganhar, cara, ela precisa estar muito melhor do que a esquerda. Ou muito melhor organizada, a proposta muito melhor, atendendo muito melhor os interesses da população. Então eu acho que se os dois se ferram a princípio de forma parecida, é pior pra direita do que pra esquerda. Com né? certeza, eu não acho que é falar, o Lula é corrupto. Puta, isso vira voto hoje em dia? Né? Não sei, entendeu? É meio surreal pensar. Pensa mesmo nisso, assim, a sério. Então, acho que 100% dos brasileiros sabem da ligação, né? Ele foi, enfim, ele não foi condenado, mas das ligações esquisitas, os escândalos ligados ao PT, não sabe. Do Flávio, sabe? 100% sabe. Se eu falar pro brasileiro médio agora, pô, o Flávio é corrupto, cara. Ah, não sabe. Não sabe, né? Então, eu acho que, assim, esse é meu diagnóstico. Sim. É porque a parada é que o Lula é meio que... Cara, ele chegou a ser condenado, ele pagou o preço, ele ficou 2 anos preso. E meio que, apesar dele não ter sido formalmente absolvido pela justiça, cara, meio que nos olhos de Deus, ele já passou pelo purgatório, sacou? E o Flávio, ele nunca meio que nem admitiu a culpa. Ele nunca meio que fez a penitência dele, entendeu? Então isso eu acho que pega pior, sabe? E é o ponto que eu acho que o PT falou, não vou bater no Flávio, vou esperar fechar mesmo, né? Fechar a gaiolinha. Ele tá oficialmente como pré-candidato. E aí eu queimo ele. Só que agora, por que o PT não bateria antes? É pra não fazer o Flávio dar pra trás, etc. Só que eu acho que não tem mais volta. Então, meio que já pode começar. Cara, isso aí, tipo, pensa no Lula como sendo Aníbal, sabe? Aníbal Barca. Cara, tá lá. Seus soldados estão recuando. Aí os soldados romanos estão avançando. Aí, meu irmão, agora é tarde demais. Agora você já avançou pra caralho. Então, fecha o cerco e você é trucidado. É meio que. Hipoteticamente, a estratégia do PT é meio que essa. Tipo, cara, deixa o Flávio avançar, consolida o Flávio. E aí, agora, quando ele tá consolidado, agora ataca ele de todos os lados e destrói ele. Enfim. A analogia com estratégia, apesar de ser um pouco cômica, ela é real. Tá? É real. Enfim. Além disso, a cúpula do PT avalia que a candidatura do governador de São Paulo à reeleição, Tarcísio de Freitas, enfrenta momento difícil depois de desentendimentos entre ele e o secretário de governo, Gilberto Kassab. Por isso, seria o momento de Haddad começar a articular sua pré-campanha e fazer articulações políticas, ainda que de forma discreta. Você ficou sabendo de alguma coisa disso aí? Do quê? Da dificuldade dessa briga entre o Tarcísio e o Kassab? O vice apontado para a chapa do Tarcísio, que seria do PSD, está sendo investigado, né? Tem uma investigação em Andorra, eu acho, o Mônaco, uma porra dessa. O Ramute. E aí ele tá meio que... o cara é corrupto, o cara não é. Aí o Tarcísio... Mas o Tarcísio diz estar fechado com ele, né? Mas também não quer... Só que, por exemplo, o PL quer fazer o vice. Então, uma porra da gente quer fazer o vice do Tarcísio porque é... Entendi. Barbada, né? Enfim, eu imagino que é aquilo. O Kassab
o PSD faz parte da base do PT no nível federal, né? Eu imagino que a cúpula do PT, que avaliou isso, tem algum conhecimento do que tá rolando com o Kassab, né? Então, eu imagino que não estejam inventando. Mas essa narrativa de que nosso Tarcísio vai ser fraco... cara, as coisas podem mudar, sabe? Quem seria eu pra questionar, a leitura política da cúpula do PT? Mas do que a gente tem hoje, cara... sei lá, eu não acho que o Haddad tá particularmente forte, não. Vamos começando com a popularidade dos presidenciáveis. Essa é a pesquisa da Atlas, que a gente fez um vídeo sobre ela. Se você quiser ver... Assista. Cara... Tem mais coisas que você poderia assistir, né? Se você tá assistindo Exato, isso, né? pessoal. Caso você não conheça, nós temos um site, tá? O nome dele é novosclasses.com.br. Aqui você tem acesso a muito conteúdo extra. Então você tem NC Show extras gratuitos e NC Show exclusivos. Todos esses episódios aqui são selecionados, que a gente acha que eles foram muito bons. E, cara... Toda semana a gente solta umzinho novo no NC Show exclusivo. O último que a gente fez foi sobre aqui, ó. Diamba. E hoje em dia você pode assinar com Pix. Então, cara, não perca essa oportunidade. www.novosclasses.com.br. Sem fricção, muito conteúdo extra. Fortaleça o nosso trabalho lá. Exato. E tem outras coisas também, né? Tem Q&A, tem nossas entrevistas aqui no Cracks da Pena, sabe? Tem o NC Plus, enfim. Continuando com o negócio da Atlas, cara, cenários de primeiro turno com o Fernando Haddad. Você vê. Haddad fica na frente do Flávio. Tem... Aí no segundo turno nem testa mais, testam né? ele, né? Engraçado que só tem um cenário de Haddad aqui, né? Com o Flávio. O que é razoável, porque meio que tudo indica que de fato vai ser o Flávio. Haddad, para governador de São Paulo, descarta também a tese, né? O take maluco de que o Lula não vai disputar, né? Em termos de rejeição... Cadê? Ele é o último ali. O Tarcísio e o Haddad tem uma rejeição bem baixa, parecida. Não, na verdade, então, cara, nem é essa pesquisa aqui que eu queria mostrar. Eu abri essa pesquisa à toa. A interessante é essa daqui, cara. Que é o seguinte. Imagens de líderes políticos. Avaliação positiva versus negativa. Cara, o que chama atenção nesse gráfico? Pensando em Tarcísio versus Haddad. Cara, Tarcísio tá bem melhor que o Haddad. Isso é nacionalmente, né? Em São Paulo, como será que é? Eu acredito que seria ainda mais forte. Porque, por exemplo, quando você vê coisa de maiores problemas do Brasil, cara... você vê que a preocupação do brasileiro... Por exemplo... Ela é maior... criminalidade. Tem várias perguntas aqui sobre criminalidade. Quando você abre por estado, cara... Por exemplo, de modo geral, como você avalia o nível de criminalidade do seu país nesse momento? Muito alto, alto ou regular, basicamente todo mundo disse isso. Mas, cara, quando você vê aqui na região sudeste, que é esse negócio aqui... Ela é uma região desproporcionalmente preocupada com segurança pública, entendeu? Então, de todas as regiões, o Sudeste é o que tem a maior porcentagem de pessoas falando que a insegurança tá muito alta. E, somando muito alto com alto, também é o que tem a maior porcentagem, assim, entendeu? Então, cara, o sudestino, ele, em média, tá mais preocupado com segurança do que o brasileiro como um todo. E São Paulo é quantos por cento do Sudeste, em termos de população? Mais da metade, acho que é mais da metade. Talvez metade. Talvez metade. É um quinto do Brasil, né? Sozinho. É um quinto do Brasil sozinho, cara. Pois é. Então, como você avalia o desempenho do governo federal na segurança pública? As pessoas têm mais muito ruim do que bom. Puta, o estagiário que fez esse gráfico aqui é um criminoso de ter colocado essa ordem... De cor, né? Não, ter misturado ruim com bom, né? Mas enfim, vamos ver aqui, cara. Sudeste, mesma coisa. Muito ruim, cara. O Sudeste e o Centro-Oeste são as regiões que mais acredito que tá muito ruim, cara. Pô, o governo federal, do qual o Haddad faz parte, sabe? Tá, beleza, o Haddad não é o ministro da Justiça, mas, porra, ele compartilha a ideologia do PT, entendeu? Vai ser muito punido, cara. O voto sul-sudeste, né? Ele tá muito consolidado agora, a questão dos blocos dos governadores, o avanço dos evangélicos. Ele se tornou mais conservador, né? Hoje em dia, cara, qual o significado do PSDB dentro de São Paulo, né? O principal nome tá fora, tá no governo do Lula, entendeu? Então, o perfil de votação tá muito, muito diferente, cara. Acho que o Haddad vai fazer uma campanha de sacrifício. Ele sabe, né? Exato. Então, ou seja, antes a gente tá vendo coisas indiretas. Aprovação versus desaprovação, o que o sudestino acha? Pesquisa direta, que já estão fazendo para São Paulo. No primeiro turno, se for Tarcísio e Haddad, o Tarcísio vai fazer 40% dos votos, o Haddad só 18%, o que é bem ruim. É isso incluindo o Pablo Marçal, mas beleza. O Tarcísio tá bem na frente. Num segundo turno, cara, Tarcísio contra Haddad, isso aqui é uma destruição total, né, cara? Isso é uma humilhação, entendeu? 56 versus 31 é quase o dobro dos votos, cara. Caralho, que loucura. Cara, vai ser feio, assim. O Tarcísio tá vulnerável. Porra, o Tarcísio tava na posição de escolher, cara,
o vice dele tem 2 vices fortíssimos, né? Não que o Ramute seja muito um político excelente, né? Mas a máquina do PSD é muito foda. E um vice do PL, mais ideológico também, cara, fazia total sentido, entendeu? Sim. Apontando pra campanha nacional do Flávio. Então, caralho, é meio que um win-win, assim, pra ele. Total. Tem uma escolha de Minerva, mas, pô, ele vai destroçar o Haddad, cara. E aí, cara, tem outras pesquisas aqui, eu juntei todas as pesquisas que apareceram, que é o Tarcísio em espontânea muito na frente do Haddad. Caso você não saiba, a espontânea é o cara que tá te ligando, ele só pergunta quem você vai votar pra governador, né? Então não tem uma lista, ele não fala a lista de pessoas pra você. Em geral, cara, você ir bem na espontânea Porra, é um excelente sinal. é um excelente sinal. E o Haddad tá indo muito melhor. Desculpa, o Tarcísio tá muito melhor do que o Haddad, 22 versus 2. E na estimulada, cara, mesma coisa. Nessa pesquisa aqui tá dando o Tarcísio ganhando no primeiro turno, entendeu? Contra o Haddad. 51 versus 28%, no cenário sem o Pablo Marçal. E ainda melhorou. O Novo não vai lançar mais candidato a governador, né? Vai apoiar o Tarcísio. Então, cara, puta, Pois é. vai estar muito concentrado pela direita. Quem não vai disputar... Quer dizer, não sei, né, Kim? Mas quem não deve disputar pra governador também, não sei. Pesquisa IPESP, que é um instituto de esquerda, aparentemente. Eu vi que a Carta Capital gosta muito desse instituto. Mesma coisa, cara. No cenário com Tarcísio e Haddad, 47 versus 21, entendeu? Horrível, assim, horrível. E é isso, cara. Eu acho que Haddad vai sair pra governador para perder. O motivo pelo qual ele vai sair é palanque. E aí essa pesquisa aqui é bem interessante, que ela mostra o porquê do palanque, né? Por que o Lula tá disposto a fazer sacrifício de um nome potencialmente tão forte quanto o Haddad pra ele perder para ele perder uma eleição. Cara, porque o diagnóstico da direita sobre a eleição de 2022, o mainstream, né? É uma merda, né? Sim. É assim, pô, o Nordeste deu a vitória ao Lula. Isso, se você não analisar comparativamente, você pode até argumentar que sim, né? De novo, o percentual de votação do Lula no Nordeste é sempre muito distorcido, assim. Você tem as regiões, né, meio que divididas, assim, na forma econômica. Vai 55 pra lá, 45 pra cá, etc. E o Nordeste é sempre 60 e porrada 30, né? Faz você pensar, mas isso é uma constante. Então, por que o Bolsonaro ganhou em 18 e perdeu em 22, entendeu? Exatamente por... Esse mapa explica exatamente aonde o Bolsonaro perdeu. Exato. Então você vê, se tá em amarelinho, a variação foi mais ou menos zero. Ou seja, não foi bem parecida a votação do PT entre 18 e 22. Se tá azulzinho, quer dizer que ficou mais de direita. Então Bolsonaro conseguiu mais votos do que em 22 do que conseguiu em 18. E aí destaque para algum lugar da região norte, que de fato estão ficando mais à direita. Imagino que tem a ver com o avanço dos evangélicos. E Roraima tem toda a questão da imigração venezuelana, etc. Interior de Alagoas e de Pernambuco. Interessante. Família Lira tá trabalhando. Um pouquinho aqui no interior do Paraná e Santa Catarina também. E vermelho é se o PT ganhou. E aí, primeiro, você vê que, cara, nem tem uma variação azul tão intensa quanto a variação vermelha. Tanto que, enfim, o Lula ganhou a eleição. E onde é concentrado o vermelho do mapa? Mano, São Paulo, basicamente, né? Um pouquinho em São Paulo, um pouquinho no Rio, um pouquinho em Minas, um pouquinho em Santa Catarina, mas, pô, cara, o lugar mais vermelho de todos é disparado São Paulo, quem sabe? variou foi São... E aí, cara, tem nome e sobrenome, né? Geraldo Alckmin, em parte. Eu acho que o nome e sobrenome também é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Vamos ser Cara, sinceros. não... Cara, exato, o Bolsonaro não fez um governo muito aprovado, mas o que provavelmente fez ele perder primeiro? Foco de estratégia. O Bolsonaro fez muita questão, achou que ele ia conseguir quebrar a hegemonia petista no Nordeste. Ele achou mesmo. Avançou muito, montou muitas lideranças no Nordeste, mas, cara, é complicado. É uma teia muito amarrada ali de benefício, liderança local, show e o cacete. Então ele não conseguiu quebrar, né, essa hegemonia do PT no Nordeste. Foi uma aposta fracassada. Teve, porra, vou sempre lembrar disso também. Aquele promo que ele fez do filho do... Se você é filho do Bill, tio do Bill, e tal. Achou que com aquele tipo de coisa, com o Auxílio Brasil, ele ia conseguir quebrar a hegemonia do PT no Nordeste e ter uma vitória acachapante. Negligenciou o eleitorado paulista, que ficou muito ressentido. E aí não é só regionalmente, né? Não é uma questão necessariamente regional, mas é um perfil de votação específico que abandonou o Bolsonaro. Exato, por causa da pandemia, né? É o cara da classe média, pô, meio urbano ali, tem uma condição de vida boa, e aí ele viu, foi apresentado pra ele uma nova ameaça que não tava no gibi. Tipo, o cara que mora nessa região aí, cara, sul de São Paulo, né, mora, sei lá, ali, São José dos Campos, o cara tem a vida muito boa, entendeu? Muito boa. Poucas coisas a política pode piorar a vida dele. E aí, porra, eles consideraram, eu imagino que esse eleitor, que é um cara de classe média, um cara que tem educação um pouco maior, esse é o perfil que abandonou o Bolsonaro. Falou, porra, cara, esse cara mandou mal pra caralho na pandemia, quase que eu morro, né? Quase que eu coloco minha vida em risco por causa de uma má gestão. E aí, largou de mão o projeto e foi junto com o Geraldo Alckmin, entendeu? Pois é. Enfim. E aí continua aqui.
É isso. Tipo, aqui é ajustado por população, novos votos no PT entre 18 e 22. Porque é o seguinte, nesse mapa aqui, tem muita região amarelinha, mas isso é o interior que não mora ninguém, né? Esse município, qual é o nome desse município mesmo? Altamira. Altamira é um município gigante no Pará que tem, tipo, 10 caras, tá ligado? 10 índios que moram lá, entendeu? E aí, esse aqui é ajustado pela população. Você vê que o Brasil tá todo vermelho, basicamente. Porra, perdeu muito voto no Rio também, entendeu? Perdeu muito voto. voto E aí, no de novo, Rio. cara, suas opiniões sobre a pandemia. Né? A gente não tá debatendo sobre isso, mas a percepção foi ruim. Então, você vê, tem muita capital aí marcada, né? O Distrito Federal, porra, tá bem gordinho. Goiânia, tá bem gordinho. BH, São Paulo, Floripa. Porra, o Rio é a capital que mais variou negativamente, né? Perdeu muito apoio. Então, é isso, né? Por que o Haddad vai ter que concorrer? Para poder tentar replicar esse fenômeno. Se esse eleitor de classe média paulista, ele entrar na cabeça dele que o Lula fez um governo de merda, a economia não foi bem, não ganhei dinheiro, teve muita mentirada, muita corrupção, eu vou voltar pro Bolsonaro, aí o Flávio pode ganhar de novo, entendeu? Mas eu acho também, cara, que talvez o Lula pediu pro Haddad concorrer pra São Paulo justamente pela lógica, tipo... Haddad, você não queria sair da política? Perde uma eleição. Perde uma eleição. Concorre em São Paulo, faz palanque pra mim, perde a eleição. Descansa por 4 anos, entendeu? Acho que deve ter sido... E depois vai ganhar dinheiro, né? E depois ganha teu dinheiro aí na Faria Lima, entendeu? É, tipo, Last Dance, né? Ou então trabalha na USP, tá ligado? Trabalha na UNB, faz o que você quiser, mas perde essa eleiçãozinha que tu vai ficar bem, cara. Lula vai precisar desse palanque em São Paulo. E aí vai fazer uma super chapa, né? O Haddad é o candidato pra governador, mas caralho... De novo, né? Super chapa. Na medida do possível, é claro. Cara, super chapa na medida do possível. Então, Alckmin de vice, tá estendendo a mão pra São Paulo. Simone Tebet. Tem de pontos paulista, né? É do Mato Grosso do Sul, né? Mas assim, é um nome com alguma entrada, né, em São Paulo. Ok, tudo bem. Ela vai concorrer ao Senado, aparentemente. Vai concorrer ao Senado e Marina Silva. Marina Silva faz voto pra caralho. Sempre murcha, né? Mas sempre assim. É porque eu acho que a Marina Silva ela é o voto politicamente correto, entendeu? Quando você ainda não começou a se posicionar, a água não bateu na bunda. É tipo assim, cara, tu acabou de entrar numa empresa, tá ligado? Exato. Os seus coworkers, você não sabe se eles são de direita, de esquerda e tal. Se tu falar que tu votou na Marina Silva, você não vai deixar ninguém muito puto, entendeu? Então, legal. O cara liga pro meio ambiente, legal e tal. Eu não sei se é uma super chapa, mas tipo, é o melhor que o PT. É literalmente o melhor que o PT poderia entregar pro estado de São Paulo, assim. Então, outra discussão aqui o Haddad hoje é considerado o sucessor natural de Lula no PT. E a partir de 2030, isso é entrada no páreo dará essa sinalização. Talvez o Lula tenha falado pro Haddad, cara. Haddad, eu vou morrer. Pula nessa pica. Pula nessa pica. Que quando eu tiver morrido, você vai herdar tudo que eu construí. Cara. E nunca mais vai ter que pular numa pica por mim. Entendeu? Ele vai herdar a maior pica de todas, né? Que é pegar esse barco furado que vai ser o PT nos anos 30. Mas boa sorte aí. Mas o apoio do Lula conta muito, né? Não. Do Lula morto? Do Lula em vida, né? Sabe? E... Entende? Tipo... O Lula, depois de 2026, vai precisar de um sucessor, tipo, cara, de qualquer maneira. Sim. O Lula fala, meu sucessor é esse cara aqui, tem um significado. Ele tá tipo, vou ganhar o governo, aí você vai voltar você vai perder essa eleição, mas eu vou ganhar. Sim. E quando eu ganhar, você pega o ministério que você quiser, volta pra educação, fica na fazenda. Faz o teu, entendeu? Mas, cara, vai ser uma pica. Esse PT Lula aí, cara. Sim, cara. Vai ser difícil. Um negócio que eu acho... Aqui eles falam também sobre a coisa do Alcolumbre e pra Minas Gerais. Cara, pro Senado de Minas, né? Eu fico meio... Ou pro governo de Minas, na verdade. Governador. Cara, sei lá, eu não sei se... Eu não conheço o suficiente de política mineira. Amigos mineiros, digam aí. Faz sentido Pacheco concorrendo numa chapa meio petista pelo governo de Minas? Sabe? Isso tá me parecendo que ele vai perder a eleição, cara. Pro Cleitinho, pra quem quer que seja, entendeu? Minas... Cara, Minas vai ser a bagunça do cacete esse ano aí. Zema não fez sucessor, Cleitinho quer disputar... Tem aquele Matheus Simões, que é muito amigo do Pacheco, né? Que vai pelo MDB. Vai estar bem bagunçado, mas não sei. Cara, porque vai ser a chapa mais criptopetista da história da humanidade, assim, né? Porque vai ser Pacheco pela União Brasil em defesa do Lula, assim. É meio loucura. Eu vi a galera falando que o Pacheco que Minas é um lugar de política muito tradicional. Então o Pacheco tem porte de governador, né? Acho meio bullshit. Pois é, aí entra a discussão que a gente tava tendo antes, né, cara? Que é o palanque. Cara, 2026, a gente não tá em
2026 não é 2016, não é 2006, não é 96. Não é Palanque 56. não é 56, não é 1896. Quão importante Palanque é? Eu não sou um palanque denialist, Cara, mas você concorda que o Palanque hoje significa menos do que significava 20 anos sim. atrás, né? Pô, na República Velha era só palanque, né? Na República Velha é meu amigo. Porra, só tinha opção palanque, né? Mas, sabe? Você é um palanque denialist. Cara, eu acho que eu sou um palanque. Eu não sou um palanque Sério? enthusiast. Entendeu? Exato, sou um palanque skeptic. Entendi. Sabe? Cara, eu sou um big palanque guy, mano. Mas eu acho que não isso é faz mais. diferença. Eu acho que isso é mais LARP. É né? meu LARP, é meu LARP. Mas faz diferença. Aquela política do... Me dá um A política exemplo de cotidiana. palanque. Me dá um exemplo de palanque Vamos dando. fazer um evento na cidade aqui. Não. Mas me dá um exemplo de um palanque funcionando bem nos últimos. Desde que o Bolsonaro Não, virou o palanque presidente. é mini, cara. O palanque é aquela coisinha do, pô, apertar a mão num cara, entendeu? Bater as costas, dar uma porrada nas costas do trabalhador, falar, vai votar em mim, né, meu filho? De Sei todos o os quê. lugares que, pelo que a gente sabe de política, é aquilo, cara. Quanto mais tradicional é a política, mais palanque importa. E se tem um lugar do Brasil que a política é um voto mais ideológico, é de São Paulo, que é um lugar de classe média, entendeu? Isso aí. Tipo, eu boto fé, palanque na Bahia, no Sergipe, sabe, no Alagoas, Até em Maranhão, Minas, no interior do Rio de Janeiro, interior leia-se, tipo, cara, passou do túnel, assim, né? Cara, palanque é muito importante, Palanque. tá ligado? Agora, Tem que São ter a Paulo, foto. A pessoa tem lugar que ter de a classe foto. média, cara, por Não. isso é a bourgeoisie, Bourgeois par excellence, né? sabe? Mas os caras fazem. Mas, cara, tem que fazer. Infelizmente, não sei. Pode ser Não, capoeirete. eu concordo que tem que fazer, É. eu não sou Tem que contra ter a não foto fazer. com comendo pastel, com cara de nojo. Tem que ter aquela foto. Vamos fazer a foto assim, ó. Assim. Sim. Tem que fazer isso tudo, cara. Tem que fazer essas coisas. Faz parte. É legal até, de certa forma, entendeu? Tem que viajar. É legal. Pois é, cara. Mas enfim, eu tô ansioso pra cobrir a corrida pra governador de São Paulo, sabia? Só quer ver uma mogada, né? O Cara, não é nem que eu quero ver a Tarcísio mogada, Trem, cara. tchu, tchu. O Haddad sendo A explodido. prefeitura de São Paulo foi muito legal ano retrasado. Claro Tem que a chance do Marçal tem uma ser chance, reabilitado e disputar, né? Cara, você vê aqui, esses institutos ficam testando ele, cara. Há quem diga que Que ele vai. vai. Eu não tô olhando o processo, né? Pelo muito tempo é escasso, eu não posso ficar olhando, porra, mérito jurídico do processo eleitoral do Paulo Marçal, mas há quem diga que tem chance real de reabilitação dele. Sim. E meio que todo mundo sabe, assim, né? Por isso que o nome dele continua rodando, ele dá entrevista. Cara, e essa pesquisa aí, os top 4 nomes, o Alckmin menos até, mas Tarcísio, Haddad, Alckmin menos, e o Marçal podem ser candidatos à presidência da República em 2030, tá? Com Então, certeza. isso aí pode ser uma experimentação meio que em escala pequena do que vai ser o futuro da política federal, assim, da política nacional brasileira. Eles Então, fizeram uma testagem muito maluca, né? Haddad contra Marçal, Marçal ganha, caralho. É que todo cenário sem Tarcísio é insano, né? Mas. cara, a real é que o Haddad é um candidato muito fraco, né, cara? Ele foi prefeito em São Paulo e perdeu, cara, não se reelegeu. Perdeu Sendo que pra máquina, a né? capital de São Paulo é o lugar mais de esquerda de São Paulo. E ele, Por muito. por muito, sabe? E ele perdeu de Ah, é. qualquer maneira, cara. Merda. Tá ligado? Aí, estão testando a Erika Hilton em todos os cenários aqui também, Ela tá deve vendo? sair, deve sair. Pra governadora, cara. É loucura. Futura Não, mas vale a pena pra ela. É, vai. Sempre vale. Deputado fazer esse girinho É. pra governador é sempre bom. E o Quer dizer, vai o ficar sem cargo, né? o pessoal é mestre em fazer isso, né? O Tarcísio, não o Tarcísio de Freitas, o Tarcísio Mota. Uhum. Ele sempre sai governador, prefeito do Rio de Janeiro pra fazer menos voto até do que a Erika Hilton faria nessa pesquisa. Cadê a texto? Pega o Ramute aí que deve ser o vice do. É queria que o Kassab, né, fosse o vice do Tarcísio, ou que o Tarcísio fortalecesse o Kassab pra disputar a prefeitura de São Paulo de novo, enfim. Cara, o que eu... Com relação à estratégia do pessoal, eu acho curioso botar a Erika Hilton, sabia? É aquilo, eu imagino que talvez seja um problema interno do pessoal, que a Erika Hilton talvez não queira botar nenhuma outra pessoa pra meio que brilhar mais do que ela, sabe? Mas eu acho que faria mais sentido talvez já ir começando a esquentar outro nome, cara. É. Pra ter mais deputados federais do PSOL em São Paulo. Porque o PSOL é meio que um estado que, cara, só se cria onde tem cidade grande, tá ligado? É, cara, isso é interessante porque o grupo do PSOL paulista, que era vencedor, era o grupo do Boulos, que era um grupo lulocêntrico, né? Que era lulo-entusiasta. E aí o Boulos sempre disputou, meio que foi o candidato do Lula, né, pra prefeitura de São Paulo. E serviu muito bem não só a carreira política dele, que ele é deputado federal sempre, se elege muito Muito fácil. fácil. Ele virou ministro agora e
ele faz tanto voto, mas tanto voto pra deputado federal, que ele elege sozinho 3 pessoas pro pessoal. Então foi excelente pro partido essa jogada. Pois é, mas ele não tá sendo cotado, entendeu? Então eu acho isso tudo meio estranho, assim. Dizem que o pessoal tem um clima interno muito merda. Não, porra. Quem diria, né? Dúvida disso, Puta, nossa. caralho, quem poderia imaginar isso, cara? O clima dentro do pessoal é uma merda. Mas é que tem meio que essa tensão entre ser amigo do Lula, não ser amigo do Lula, e a Erika Hilton oportunisticamente se posiciona nessa ala mais inimiga do Lula. Assim. Cara, mas tá ligado? Olha que campanha maravilhosa vai ser. Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Alckmin não vai sair. Pablo Marçal, Erika Hilton, cara. Eu não poderia pedir um reality show melhor, entendeu? Mentira, eu poderia sim. O Tarcísio e o Haddad são fracos. Em termos de reality show. Agora, Pablo Marçal e Erika Hilton competindo é uma coisa. Eu acho que é o que tava maravilhosa. faltando. Acho que tava faltando pro Marçal ser preso, cara. Eu acho que ele ficou por isso aqui, né? No último ciclo. Sim. Acho que esse aí tem potencial pra Aquilo, ser. a Isabela sempre foi condenada por 30 anos. O Marçal vai ser condenado por 300. Tá ligado? Cara, vai ser interessante. Eu tô animado também pra começar a disputa. E, cara, de verdade, o Marçal competindo contra a Erika Hilton. Meu irmão, é isso. Ou ele vai sair preso por 300 anos, ou ele vai ser presidente da República, cara. Porque tem tanta merda que dá pra você falar pra Erika Hilton sobre ela. Tanta merda que a maioria das pessoas, cara, vão achar pelo menos um pouco engraçado. Tarcísio vai ter que ser. Eu não sei se o Marçal vai ser de novo. A gente tá. Cara, a gente nunca defendeu o Marçal nesse canal. A gente só falou assim, cara, o cara mete campanha. Ele é engraçado. E ele é brother. engraçado. Ele é engraçado. O Marçal, ele é o mais próximo que o Brasil já chegou do Trump, não do ponto de vista de política de governo, mas do ponto de vista de campanha, que é o seguinte. Cara, a eleição de 2016 do Trump era insano, cara. O Trump, ele mandava na mídia. Tudo que ele falava, meu irmão, o assunto que ele escolhesse aparecia em todos os noticiários das 6 da manhã até meia-noite, entendeu? E o Marçal tava igual concorrendo à prefeitura de São Paulo. Ele tem um poder, assim, de convocar a atenção do público, que é uma coisa nunca antes vista na política brasileira. E, cara, a Erika Hilton é um prato cheio pra ele brincar, entendeu? Porra, cara, tem potencial pra ser loucura. Mas, olha, se eu tivesse capaz, assim, eu não olhei o processo, mas acho que não vai rolar, não. Tá. Mas se rolar, é loucura. Tarcísio vai ter que segurar firme na cara. Posso falar o que eu faria se eu fosse o Marçal? Ó, então já tô partindo do pressuposto que eu sou uma pessoa sem muitos escrúpulos, sabe? Se ficar confirmado que a Erika Hilton vai sair, irmão, paga quem você tiver que pagar dentro da Justiça de São Paulo pra te liberar, entendeu? Porque, cara, meu irmão, tu vai sair imperador do Brasil, cara. Eu não poderia ser mais... Uma campanha de Pablo Marçal contra a Erika Hilton, cara, você vai sair tipo Napoleão, assim, depois, entendeu? Cara, e... Você vai ser o Bolsonaro 2. Esquece Nicolas, esquece Tarcísio, esquece Cleitinho, esquece todo mundo da direita. Vai ser Pablo Marçal, cara. E é até meio perigoso, né? Porque você, cara, lembra os candidatos, né, plausíveis, assim, da eleição pra Prefeitura de São Paulo. O Nunes ganhou, beleza. Ganhou, mas não capitalizou muito, né? Foi muito de máquina, foi muito de palanque, etc. Datena sumiu, morreu, agora é funcionário público, cara. Tá na TV do governo apresentando um programa. Acabou, né? Saiu do PSDB, teve que se aliar ao Lula. Boulos não vai nem disputar, o que parece. Foi meio que descartado do estado de São Paulo. Foi mogado pelo Pablo Marçal, né? Virou ministro do Lula também. Cara, e o Marçal? Beleza, tá com os direitos caçados, mas ele ainda tá popular, cara. Entendeu? Então, assim, é meio assustador até, porque seria um governo muito ruim, né? Seria um governo muito ruim. A gente analisou o plano... Graças a Deus eu não moro em São Paulo. Exato. Cara, é aquilo, né? O voto de opinião é traiçoeiro. Se o Marçal te chamasse e falasse, ele ia chegar assim... Tuzinho! Eu nem me lembro como é o sotaque do Marçal. Ele ia... Foda-se, eu vou falar o meu sotaque. pelo amor de Deus. Vitor. Eu preciso... Cara, eu vou ser governador de São Paulo aqui. Meus quadros estão meio mais ou menos. Eu preciso de você como secretário. Qualquer pasta. Tu iria? Você tá realmente comprometido com botar a gente, seria uma experiência, né? Eu vou falar exatamente isso. Tu iria? Tu trabalharia Pablo Marçal? Não dá não. Cara, porque é aquilo, tem que ser andar em loyalty pro Pablo Marçal, porque você não vai arrumar uma porra nenhum lugar nenhum, entendeu? Vou trabalhar no governo do Kim Kataguiri aqui, ó. Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Entrem no site, a gente já falou do episódio novo. Pix, tá? Dá pra pagar com Pix. Libera aí pra gente. Comentem aí o que vocês acharam da mudança na intro. A gente já tava querendo dar uma mudada na intro. O negócio da imparcialidade tava me deixando meio baqueado há muito tempo. Porque... Tá deixando muito mais fácil pra babacas nos comentários. Exato, tava sendo muito passivo de crítica. E explicar o que exatamente isso significava tava meio difícil e tal. Então a gente só matou a porra da intro. E eu falei isso no segundo Twitter, né? Meu arroba é pessoa A99. @novos clássicos. Roubei @do pessoa. Obrigado. Valeu.